Bem, boa tarde a todos. Hoje teremos a quarta aula do mini curso, onde o Gabriel, Juliene e a Raíssa apresentarão as aulas. Olá, pessoal. Só um minuto, Gabriel. Eu lembro que as aulas anteriores estão no Google Escolar, tá bom? Pode começar, Gabriel. Obrigado, Roberta. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Então, eu vou dar início, à nossa quarta aula. Essa aula vai ser basicamente sobre aplicações das técnicas, trabalhos, que a gente fez e está fazendo lá no laboratório, com os equipamentos, com as técnicas, com o que a gente aprendeu um pouquinho, e outros trabalhos também de outras pessoas, no mundo aí, no meio acadêmico, que estão também utilizando esses conhecimentos para poder fazer suas pesquisas em diversos laboratórios. Então, hoje a gente vai apresentar alguns trabalhos. Eu selecionei alguns trabalhos, e o primeiro trabalho que eu selecionei é esse trabalho, que o intuito principal é fazer a distribuição de cloreto de mercúrio no peixe-zebra, e utilizou para fazer isso XRF, participação em energia. Então, é um trabalho do pessoal de Portugal, da UNL. Uma das pessoas desse trabalho está aqui nessa reunião também, que é a Roberta, participou dessa pesquisa. E qual que foi a motivação e o objetivo principal desse trabalho? Por que analisar mercúrio? Por que analisar mercúrio? O que tem a ver peixe com mercúrio? A ideia é que, basicamente, o mercúrio ele é um poluente e um dos contaminantes metálicos mais perigosos, apresentando alto risco de bioacumulação em organismos vivos, além de ter efeitos tóxicos, dependendo da espécie química, dose, tempo de exposição. E essa quantidade de mercúrio pode afetar significativamente a biodisponibilidade e bioacumulação em organismos aquáticos. A principal via de exposição humana ao mercúrio é o consumo de frutos do mar, e seus impactos na saúde em humanos já são bem documentados, e esses impactos incluem algumas deficiências do desenvolvimento neurocognitivos em bebês, crianças pequenas, e efeitos tóxicos, Contato com mercúrio pode causar algum problema de pele, problemas cardiovascular, pulmonar, urinário, gastrointestinal e sistemas neurológicos. Esse trabalho, então, o intuito principal, o objetivo, era realizar mapas, aqueles mapas em função de cores, em função das intensidades que a gente falou, para fazer uma avaliação quantitativa, ou seja, da concentração do mercúrio e outros oligoelementos presentes em peixe-zebra. O nome científico Dânio Reril. Que foram expostos, em um ambiente controlado, ao cloreto de mercúrio. Bem, eles dividiram o trabalho em duas partes, a parte de medidas, medidas analíticas, e a parte de preparação das amostras. Esses peixes foram obtidos 34 machos e fêmeas, eles não são distinguíveis visualmente, foram obtidos de comerciantes locais, armazenados por 2 semanas em um aquário de vidro transparente com uma capacidade de 100 litros, em um circuito fechado. Então, um circuito fechado com ambiente totalmente controlado, pH controlado, temperatura e período de 12 por 12 horas claras, 12 escuras. Depois dessas 2 semanas de adaptação, vou colocar assim, eles foram distribuídos em 3 tanques, cada um distribuídos aleatoriamente, não foram escolhidos, foram distribuídos aleatoriamente em 3 tanques com capacidade de 10 litros, e um outro tanque como controle, ou seja, o controle ele não vai ser exposto ao mercúrio, como se fosse o caso anterior. Esses peixes foram expostos em 3 concentrações de cloreto de mercúrio, 100, 200, 400 microgramas por litro, durante 7 dias, nessas mesmas condições experimentais, renovadas a cada 24 horas. Depois dessa exposição, em cada uma dessas concentrações, eles foram eutanasiados e foram armazenados a menos 80, até posteriormente serem preparados para poder fazer análise de fluorescência de raio-x. Então, essa parte foi parte de preparação de amostras. Então, seguiram um protocolo. A segunda parte do trabalho é fazer, de fato, análise com XRF. Então, eles foram seccionados em cortes transversais, liofilizados por 24 horas, foram depositados num filme de poliéster com espessura média de 1,8 e mais ou menos 0,1. E o equipamento que eles utilizaram,
Lá em Portugal foi o M4 Tornado, o mesmo equipamento que a gente tem aqui na UERJ, um tubo de ródio, com uso de policapilar. Então, esse policapilar utilizado para poder focalizar o feixe, e o spot size, né, ou seja, o tamanho da área irradiada, aproximadamente 25 micrômetros. Utilizaram um detetor de SSD, silício drift, resolução de 142 EVs para a linha Calfa do magnésio, tensão 50 e 600 microamperes de corrente. Utilizaram alguns filtros, não especifiquei porque nesse momento não era relevante. E para fazer os mapas, né, eles utilizaram vácuo e um passo de 15 micrômetros, e a cada pixel, né, cada quadradinho daquele que a gente viu, tempo de medida de 5 milissegundos. Total, o tempo de aquisição médio foi de 2 horas. E aqui estão os resultados que eles publicaram, né, a gente vê, em função das cores, né, o zinco vermelho, cálcio branco, mercúrio azul e o ferro verde, como que ele foi distribuído, né, no grupo controle, que não foi exposto a mercúrio, 100, 200 e 400 microgramas por litro. Tá? Então, a gente nota que tem diferenças nas distribuições, e os resultados, alguns resultados que eles chegaram, foi que o cálcio foi distribuído por todo o esqueleto, teve aumento na concentração de ferro nas áreas das brânquias e coração. O zinco ficou presente majoritariamente nos olhos, tal como em humanos. Também acontece em humanos com a concentração de zinco nos olhos. O mercúrio foi majoritariamente acumulado nas áreas viscerais, ou seja, intestino, fígado, rim, e nas brânquias, que é uma das principais entradas de cloreto de mercúrio, também teve acumulação, tá, de mercúrio que estavam presentes na água contaminada. Então, eles contaminaram a água, né? E essas regiões de brânquias, que eram de maior probabilidade de entrada, também teve acúmulo. Eles chegaram aqui aumento na concentração de mercúrio nas exposições de 200 microgramas por litro, quando comparados à exposição de 100. E depois uma redução na de 400 microgramas por litro, ou seja, teve um aumento na concentração e depois uma diminuição. E o estudo confirma, né, que teve existência de bioacumulação de mercúrio nas regiões viscerais, nas brânquias, e que, uma outra conclusão, que não há diferença nos níveis de cobre devido à exposição de mercúrio. Ou seja, o cobre ficou inalterado. Aí eles apresentaram esses resultados, né, em alguns diagramas de concentração, né, concentração de ferro, a exposição zero, né, não teve exposição, 100, 200, 400. Então, você vê que, né, vísceras e as brânquias, o azul, teve aumento na concentração. Por exemplo, aqui é cobre, ou seja, não teve diferença significativa entre as concentrações, né, entre as exposições. E a exposição, por exemplo, de mercúrio, né, nas vísceras, teve um aumento na concentração de 100 para de 200, teve um ligeiro aumento, né, estava aqui em 20 microgramas por grama, passou para 60 e depois uma diminuição. Nas brânquias, que é o azul, também teve um aumento e depois uma diminuição. Bem, eles também representaram esses outros dois resultados, né, de víscera, brânquias e a concentração, então, uma ideia da distribuição. Tá? O que é importante disso tudo? Né? Para que serve isso tudo? É que metais como, por exemplo, ferro e mercúrio ficaram acumulados nas brânquias e vísceras. A gente consome peixes, então, naquelas regiões, se o peixe está com uma água contaminada, aquelas regiões têm maior acúmulo. A exposição de mercúrio não altera as concentrações de outros metais na amostra, os outros oligoelementos. Aumento da concentração de mercúrio em toda a amostra, na exposição de 200, depois diminuição. E esses resultados sugerem que a exposição do mercúrio é capaz de causar mudanças metabólicas no peixe zebra, que é consistente com o estresse oxidativo. Tá? Então, esses elementos, embora as concentrações sejam muito pequenas, né, você vê 20 microgramas por grama, né, às vezes eles estão na ordem de ppm, mesmo em baixas concentrações, tem relevância para mudança, né, celular, enfim, e fatores metabólicos. Ok. Então, esse foi um dos trabalhos, né, feito em Portugal, e com um equipamento que a gente também tem aqui, esse é um pouquinho do que as pessoas estão fazendo pelo mundo, numa parte de ciência ambiental, né, biomedicina. Quero trazer para vocês também um outro trabalho, e aí esse trabalho aqui fez parte da minha
do meu mestrado. Esse foi um trabalho que a gente publicou, né, o pessoal, o grupo do Lieto publicou, numa revista. E eu vou falar um pouquinho do que está nesse trabalho, né, que foi uma publicação minha, mas também algumas outras, um a mais, né, algum extra, que tem a ver com o trabalho, mas não necessariamente está nesse artigo. Esse artigo pode ser encontrado aqui, tá? Nesse link de baixo. Então, assim, a motivação desse trabalho, né, é estudar os elementos presentes em esferoides celulares de neuroblastoma humano. Neuroblastoma é um tipo de câncer, né? Então, eu faço uma cultura em 3 dimensões dessas células, e os esferoides são agregados celulares, né? Pegar essas células e se agruparem. Essas células, se agrupando, elas mimetizam, né? Um microtumor, que a gente chama. Mas por que estudar, então, neuroblastoma? Por que estudar câncer? Qual que é a motivação disso tudo? Bem, a motivação é que em 2012 a gente teve 14,1 milhões de novos casos de câncer, né, com exceção do câncer de pele, na melanoma, e 8,2 milhões de óbitos, de acordo com o censo. O Brasil é a segunda causa de morte em crianças, então o neuroblastoma é um câncer infanto-juvenil, né? Acomete crianças de 1 até 19. Também é uma das neoplasias mais comuns em crianças e o tumor sólido mais comum em criança. O que é importante disso tudo? Que mais de 50% do caso, cerca de 70% dos casos, apresentam doença metastática no momento do diagnóstico. Então, quando a criança descobre que ela tem neuroblastoma, muitas vezes 70%, certamente mais de 50%, já sofreram metástase. Então, isso é muito crítico. Como que a gente fez para estudar isso tudo? A gente utilizou 2 linhagens celulares de neuroblastoma, são células vendidas comercialmente, são de células humanas, SHSY5Y, é de um indivíduo fêmea de 2 anos de idade, foi feita uma biópsia extraída dessas células. A gente faz um cultivo celular dessas células, são células tumorais, e depois a gente faz um estudo a partir da microfluorescência de raio-x. O que a gente quer estudar? Saber quais são os elementos presentes naquela amostra, qual que é a concentração e como que eles estão distribuídos. Então, só para vocês entenderem, né, para quem não é da área, a gente fala neuroblastoma, neoplasia, retroperitônio, SHSY5Y, né, para a gente que é da área é mais fácil de compreender, mas para quem não é da área, às vezes é um pouco complicado. Então, uma neoplasia, o neuroblastoma é uma neoplasia originária nas células embrionárias da crista neural, que formam a medula da glândula adrenal e os gânglios simpáticos. Tem vários locais para esses tumores serem alocados: retroperitônio, medula suprarrenal, os gânglios, mediastina, pelvis, pescoço. E esse tipo de câncer se diferencia em 3 variantes: neuroblastoma, que é o que a gente quer, um câncer infanto-juvenil maligno; ganglioneuroblastoma, que também é um tumor maligno, mas já acomete mais adultos; e o ganglioneuroma, que não necessariamente é maligno, muitas vezes uma hiperplasia, né, ou seja, um crescimento desordenado de células, mas ele pode se tornar maligno por causa do tamanho. Então, uma figura só para a gente ver a distribuição, né, os locais que, para quem não é da área. E a parte, posso dizer assim, não a mais difícil, mas a mais sutil, a mais delicada, que a gente apresentou mais, teve mais dificuldade de realizar, é justamente a parte de preparação das amostras. E as amostras que estou falando são os esferoides, que são agregados de células. São agregados muito pequenos, na ordem de 600 micrômetros. Então, por que a gente faz essa cultura? Pega essas células e cultura em 3 dimensões. Por que fazer um arranjo em 3D, em tridimensional? Para fornecer melhores informações da composição estrutural. Além disso, mimetiza condições fisiológicas e metastáticas de tumores em vivo, como, por exemplo, melhor interação das células com o microambiente. A gente sabe que no câncer, o microambiente influencia muito no crescimento celular. Então, ainda melhora a resistência das células em arranjo 3D, mimetiza a proliferação celular e dá uma ideia para a gente de uma matriz de interconexões celulares. O protocolo para cultivo dessas células, porque assim, a gente tem as células, elas ficam lá congeladas em nitrogênio. E aí eu tenho que fazer todo um procedimento, pegar aquelas células, descongelar. Para fazer esse descongelamento tem um procedimento, tem que ser feito no laboratório de biologia, que tem todo o aparato, vidraria, fluxo,
Inclusive, esse laboratório é uma parceria nossa com a FRJ. E aí o processo de formação do esferoide, né, é basicamente esse. Depois das células descongeladas, a gente utiliza uma placa dessa aqui, uma placa de 96 poços, são poços, né, alinhados. Em cada um desses poços, a gente faz um revestimento na parede e no fundo com agarose. Agarose é um gel para evitar com que essas células agrupem, né, nas paredes do recipiente. Ou seja, elas não grudarem na parede, é apenas agregar entre si. A gente, então, pega essas células, coloca numa garrafa de cultura. Essa garrafa de cultura fica com uma quantidade de células e com um líquido. Esse líquido é o que a gente chama de meio de cultura, que, na verdade, é um alimento para as células. Esse líquido, então, ele é suplementado, né? Ele precisa de vitaminas, antibióticos para essas células poderem se desenvolver, fazer reprodução celular. Geralmente ele é suplementado com soro fetal bovino, muito utilizado na parte biológica. Depois, conforme ela vai ficando em cultura, essas células vão se replicando. Então a gente vai aumentando a garrafa, aumentando. E para fazer isso, a gente vai mudando ela de garrafa. Chega um momento que eu já tenho uma quantidade ok de célula que eu preciso, em cada protocolo é um valor definido, eu faço a diluição e eu passo a tirar essas células num volume final de 200 microlitros e eu vou colocando em cada um desses poços aqui. Em cada poço desse vai se formar um esferoide celular. Então eles vão se replicando, essas células elas vão se depositando, elas vão se agregando e aí vão formando um agregado celular, né? Que é o que a gente vai chamar de esferoide, tá bom? Para fazer tudo isso, né, parece assim, é só ir lá e fazer, não é tão simples assim, né? A gente precisa, além da parceria, a gente precisa então de conhecer da parte biológica. Então, por exemplo, eu sou físico, minha formação é física, eu não tenho, né, antes de entrar no mestrado, eu não tinha formação, né, informação sobre essa parte muito específica da biologia. Então, eu tive que ir para o laboratório, tive que aprender, tive que estudar, ler artigo, pensar no protocolo, desenvolver. Outras pessoas vieram antes de mim e também ajudaram, né? Tem ajuda dos orientadores. E alguns dos equipamentos então, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, né? Isso não é feito em qualquer laboratório. Então, além de todos os itens de consumo, como a placa de 96 poços, uma micropipeta, que é para utilizar, pegar o volume exatamente que eu quero, um vórtex, que é para fazer a agitação das células. Também preciso de um ambiente esterilizado, isolado, controlado. E, além disso tudo, uma estufa. Essa estufa ela fica numa temperatura específica, com uma umidade específica, num nível de CO2 específico, né? Preciso de um fluxo laminar, que tem que ser esterilizado diariamente. Preciso de todo equipamento, aparatagem, roupa, agora, né, luva, máscara. E preciso também de um recipiente para preservar minhas células, né? Antes de eu utilizá-las, ficam congeladas em nitrogênio líquido. Então, isso tudo é só um pedacinho do que a gente precisa para fazer todo esse procedimento que eu falei para vocês. E pode ser que chegue no final e não dê certo, né? Pode ser que, por algum motivo, aquela placa de cultura tenha sido contaminada por fungo, bactéria, né? Às vezes a gente faz tudo certo e no final não dá certo. O que você tem que fazer, então? Reiniciar todo esse protocolo, considerando que o protocolo está correto, já foi estudado. Então, esse é um dos problemas da parte experimental. A gente nem sempre consegue controlar todas as variáveis. Tá? Então, feito isso, feita a preparação de amostras, isso toma bastante tempo, né? Uma dedicação. As células elas precisam de trocar o meio de cultura a cada 48 horas. Então, a gente pode pegar agora e utilizar, né, o meu esferoide celular. Isso é uma foto do esferoide das duas linhagens em cultura, da SHSY e SKBE. Né, repara o tamanho, né, 200 micrômetros, 500 micrômetros. A gente, depois deles formados, a gente faz um procedimento para fixação, né, também diversos protocolos, deposita, deixa secar, né, a temperatura ambiente, deposita nesses recipientes, né, nesses suportes, e depois a gente pode
né, deixar ele secar e fazer a medida. Então, isso aqui é como ele estava em cultura, naquele líquido avermelhado. Isso aqui é depois de seco. Claro que isso aqui é feito essa foto é feita no microscópio, com focal profissional. Essa foto numa câmera com aumento, né, de 100 vezes. Condições experimentais das linhagens celulares. Coloquei só para a gente ter uma ideia: temperatura, CO2, troca do meio de cultura, número de células iniciais, tempo de incubação. Isso para fazer o esferoide. E aqui da minha análise lá no laboratório, da parte de fluorescência de raio-x, a tensão que eu usei, corrente, alguns filtros que eu utilizei, meu ponto focal. Isso aqui, então, do lado direito, é o equipamento M4 Tornado. Isso aqui, então, é a preparação do meu esferoide celular lá no laboratório de biologia. O que a gente achou? Achou, então, esses elementos: enxofre, fósforo, cloro, argônia do ar, potássio, cálcio, ferro, cobre e zinco. Análise da distribuição, então, né, a gente vê que é uma distribuição heterogênea. Então, se eu tivesse feito apenas alguns pontos nessa amostra, seria problemático, né? Por quê? Porque eu não saberia como que elas estão distribuídas. Se eu faço, imagina, um ponto aqui no meio sei lá, do enxofre aqui, né, na parte verde, daria uma baixa concentração, né, possivelmente, uma baixa intensidade. O ponto vermelho. Então, fazer esse mapa, ele dá uma ideia da distribuição, tá bom? O cobre, como eu já tinha falado em um momento anterior, ele ficou abaixo do limite de detecção do equipamento. Então, para as duas células, né, duas linhagens celulares, SH e SK, você vê que os esferoides são bem diferentes, a distribuição muda um pouco. As concentrações, né, então a gente pode comparar a concentração das duas linhagens sei lá, enxofre, né, como que elas ficaram. Esses valores aqui são a mediana, tá? Esse traço do meio. Isso é uma forma de representar para amostras, né, que são não paramétricas. Então, a gente vê, por exemplo, aqui, né, os níveis de ferro, de um para o outro diferem um pouquinho, cálcio também. Aí depois a gente faz alguns testes sobre se eles são diferentes significativos ou não. Tudo isso para chegar na conclusão de que esses elementos, como, por exemplo, o fósforo, está relacionado com biomoléculas estruturais na síntese de moléculas de ATP, né, trifosfato de adenosina. A diminuição desse ATP pode estar relacionado com a produção de espécies reativas de oxigênio, né, que está relacionado com o estresse oxidativo. O enxofre está relacionado com elementos constituintes da matriz extracelular, ou seja, pode estar relacionado com os fatores de crescimento. Então, para o desenvolvimento e crescimento de um tumor, de um esferoide celular, o enxofre é extremamente relevante. O potássio regula o equilíbrio iônico, transporte transmembrana, os quais podem estar relacionados com a proliferação de células progenitoras. Então, isso é só alguns resultados, algumas importâncias desses elementos em amostras biológicas, para a gente entender que a pesquisa é relevante para dar informação para a sociedade, para diversos ramos de pesquisa, e o estudo que a gente faz funciona como uma ferramenta, né, de compreensão do desenvolvimento dessas doenças, patologias e futuramente elucidação de novos protocolos de tratamento. Porque você entendendo muito bem como essas células elas funcionam, se desenvolvem, você consegue propor tratamentos para essas doenças. Isso é um pouquinho do que eu fiz no mestrado, né? No artigo que a gente publicou. Foi um trabalho que, inclusive, foi para um congresso em Córdoba, na Argentina. Isso que a gente já fez. Recentemente, a gente também está desenvolvendo um trabalho com cerveja. Vocês vão poder ver esse trabalho vou mostrar alguns espectros no vídeo de amanhã, lá no laboratório. Então, é um trabalho que foi submetido agora para uma revista, agora, esse mês, né? Mês passado, na verdade, que é analisar os elementos presentes na gelatina de cerveja. Por que latinha de cerveja? Primeiro que o consumo de cerveja é altíssimo em diversos países, né? Uma bebida mundialmente desconhecida. Os elementos traços na cerveja, e agora falando especificamente da lata de alumínio, são diversos metais, né? E eles estão relacionados com fatores ambientais, né? Com fontes ambientais.
solo, água, cereais, lúpulo. Esses elementos, embora em baixa concentração, podem causar, né, algum dano né, ao longo do consumo. Por exemplo, o elemento chumbo é um elemento altamente tóxico, né? Geralmente se acumula nos sistemas biológicos e tem uma meia-vida longa. Zinco é um elemento essencial durante a síntese de proteína e metabolismo energético. Então, a gente consome o mundo todo, né? Muitas latas de refrigerante, latas de cerveja, essas latas são recicladas, né, ciclicamente. Não tem um limite para a quantidade de vezes que uma latinha é reciclada. E conforme vai ocorrendo esse processo de reciclagem, pode ser que a concentração desses metais, né, e elementos que não são positivos, né, ou podem causar algum dano ao longo do nosso consumo, eles vão se acumulando e vão, né, ficando em níveis mais elevados do que os aceitáveis. Então, já tem relatos, né, estudos na literatura que sugerem que o acúmulo desses elementos indesejados é um problema crescente. No caso do alumínio, a lista dessas impurezas é bastante grande. Não inclui, então, os elementos, mas não apenas limitados a esse, silício, magnésio, níquel, zinco, chumbo, cromo, ferro, cobre, vanádio e manganês. Isso aqui é parte do trabalho que a gente publicou, né? Então, a gente cortou as latinhas, mediu a espessura, limpou. A espessura média ficou em 118, mais ou menos, 31 micrômetros para os brasileiros, 106, mais ou menos, 4 para as de outras nacionalidades, né, para as estrangeiras. Foram analisadas 23 latas de cerveja e dessas 23, né, 12 cervejarias diferentes. Para fazer as medidas de XRF, né, a gente utilizou um outro equipamento, né, que é um equipamento também comercial, o Epsilon, em duas configurações: 10 kV, 10 kV, 500 mA, 180 segundos, 50 kV, 100 mA, 300 segundos, com filtro de cobre de 500 micrômetros. Beleza, o que é que a gente encontrou? Esses elementos aqui. Alumínio, numa concentração, né, de 95%, mais ou menos, da latinha, e o restante são os outros elementos, né? São os outros elementos. Magnésio, silício, enxofre, cloro, vanádio, cromo, manganês, ferro, níquel, cobre, zinco, galho, zircônio e chumbo, né? Então, o chumbo não é um elemento legal para o nosso consumo, né? Em níveis que possam ser tóxicos. E aí a gente, né, compara um pouco com ligas de alumínio que tem valores máximos pré-definidos, né? Então, por exemplo, magnésio aqui, ó, 2.4, 2.2 e 2.6. É mais que o dobro do valor máximo de uma liga de alumínio. Né? Esses valores são valores médios máximos. Então, esse trabalho é um trabalho que está em desenvolvimento e a conclusão disso tudo é que nesse processo de reciclagem, a reciclagem é legal, é importante, faz bem para o meio ambiente, né? Tem um alto, né, valor energético, né? Se economiza muita energia, né, utilizando reciclagem de alumínio em vez de elementos primários, mas nesse processo de reciclagem há possibilidade de propagação de impurezas, né? E essas impurezas acabam sendo propagadas em valores não tabelados, né? Que não são quantificados. A presença de alguns desses elementos no corpo humano pode ter efeitos tóxicos dependendo da sua concentração. Então, mostrei um pouquinho do que fizeram lá fora, do que a gente já fez, do que a gente está fazendo, e vou mostrar um trabalho que está iniciando com parceria com o Hospital Universitário Pedro Ernesto, e que é sobre diabetes mellitus, do tipo 2. Então, ele já tem um laboratório, que eles têm um biotério, então eles têm os camundongos, que são, enfim, tem um ambiente totalmente controlado, eles têm uma alimentação específica para eles, com as concentrações dos alimentos muito bem definidas, umidade controlada, temperatura, luminosidade, atividade física, níveis de ruído. E qual que é a ideia desse estudo? Né? Na verdade, analisar o pâncreas do camundongo e olhar especificamente para as ilhotas pancreáticas, né? De camundongos C57BL, CJ, machos, que, né, em parceria com o laboratório MMC, que fica no Pedro Ernesto, no Hospital Universitário. Isso aqui são pâncreas, né? O pâncreas inteiro. Então, eles têm a cultura, eles têm o biotério, eles extraem, né, o pâncreas através de procedimentos,
né, que fazem parte do Conselho de Ética. E a ideia que eles querem entender é como que as ilhotas pancreáticas estão distribuídas, estrutura. Por quê? Porque as ilhotas pancreáticas são, né, estão relacionadas com a liberação de insulina e mielina. E insulina e mielina estão diretamente relacionadas com a diabetes mellitus. Então, por que esse trabalho está em andamento? Porque são 3 amostras apenas, e a gente está criando, né, desenvolvendo um protocolo para poder fazer essas análises, porque essas amostras aqui, elas são espessas, então isso causam, né, absorção na amostra, elas têm muito líquido, né, muita água, então preciso liofilizar as amostras, então a gente precisa pegar aquilo que a gente quer estudar, desenvolver um protocolo para depois, de fato, começar a interpretar os resultados. Então, toda essa problemática, né, essa dificuldade faz parte do trabalho experimental. Medidas prévias, só para vocês verem que a gente já encontrou, os elementos, né, fósforo, enxofre, cloro, potássio, zinco, manganês, ferro, e é isso, o argônio do ar. E esse mapa aqui, esse pedacinho aqui em verde, ó. Então, você vê, né? A gente fez só um pedacinho aqui e a gente consegue ver. Já tem algumas informações que podem ser relevantes, né? Então, o cloro, né, de maneira pontual, né, na parte superior tem aparentemente uma distribuição diferenciada do que ao longo da amostra. Então, isso é um pouco do que a gente está fazendo, do que a gente está trabalhando, do que a gente está desenvolvendo. Tá bom? Acho que era isso. Eu vou passar a palavra agora para o Julian. Ele vai falar um pouco também da área experimental, mas voltada para, enfim, análise do meio ambiente. Gabriel, Oi. tem uma pergunta para você. Deixa eu ver. Carlos. Carlos. Gabriel, diga. você estava falando sobre as latinhas de alumínio. Isso foi tema da minha dissertação. Realmente carrega, devido à reciclagem infinita do metal, ele vai carregando impurezas. Só que eu analisei as folhas de alumínio, que são extremamente perigosas em contato com alimentos, né? Que há a migração dessas impurezas para os alimentos, isso é muito perigoso, mas especificamente das latinhas, toda lata de cerveja, refrigerante, dentro delas tem uma camada polimérica, para não deixar a bebida em contato com o alumínio. Você acha, Gabriel, que esse revestimento polimérico também seria um fator assim prejudicial? Por exemplo, eu bebo uma cerveja com uma lata amassada. Quer dizer, eu rompi essa camada. A película. Essa camada eu rompi. E eu queria saber se você não acha que a própria película também ela pode passar para a cerveja, a gente ingerir. Inclusive, tem estudos que as pessoas têm plásticos no organismo, né? Então, eu acho que seria importante também a gente ver essa camada polimérica, esse rompimento dessa camada, né? Sim, com certeza. Né? Que polui, né? Polui no sentido do alimento, né? Da bebida. Né? Uma coisa que é futuro para esse trabalho é justamente analisar a cerveja, o líquido da cerveja, né? Utilizando a reflexão total, porque o limite de detecção tipicamente é baixo, e aí a gente consegue descobrir quais são os elementos presentes na cerveja. A gente vai ter feito a análise do alumínio e a gente vai, né, levantar a hipótese se ocorreu transição desses, não necessariamente metais, mas de elementos do alumínio para a cerveja, da cerveja para o alumínio e vice-versa. E se essa camada essa película de revestimento, ela de fato é eficaz, útil a longas exposições, a longos tempos de armazenagem. Então, isso é uma parte também que faz parte desse trabalho que a gente está fazendo aí, está desenvolvendo ainda. Mas
muito importante seu comentário, até por aí mesmo. Ok. Eu fiz análise das folhas, até eu fiz de folhas estrangeiras, todas elas estavam com impurezas. Todas elas, sem exceção, todas elas. Com certeza. E o dobro, triplo, quádruplo do fixado para a liga. Então, por exemplo, aqui em casa, folha de alumínio em contato com alimento não existe. De jeito nenhum. Entendi. Ainda mais quando a gente aquece. Aí a migração é maior. Com certeza. A gente vai ser um projeto futuro para esse trabalho. Mas obrigado pelo comentário. Valeu, muito obrigada, Carlos, pela pergunta, pelas explicações. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Gabriel? Pode escrever pelo chat, pode levantar a mãozinha. Então, podemos passar para a próxima apresentação. Juliane. Ok. Então, primeiro, boa tarde a todos. Eu agradeço aí pela presença. Meu nome é Julian, né? O escrito é Julian, mas meu nome é Julian. Sou aluno aí já, né? Na segunda-feira já me apresentei para vocês. E hoje, assim como o Gabriel, né? O objetivo é falar um pouquinho agora, né? Das linhas de pesquisa aqui, no meu caso, né? O Gabriel falou aí, né? Para a área voltada de biomedicina. E o meu trabalho aqui está voltado mais para a área de meio ambiente. Né? Claro que existem sempre conexões, né? Agora na apresentação do Gabriel, né? Eu ouvi ele observando, falando, né? Da presença aí de enxofre, de chumbo, e a gente vê que muito, né, disso chega no nosso organismo, pode ser de diversas maneiras, né? Pela água, né? Pelo próprio alimento, ou até mesmo pelo ar, né? E aí começam, né, os links, né? As conexões entre os trabalhos que nós fazemos. No meu caso, né, a gente vai falar sobre o meio ambiente, mas mais especificamente sobre a avaliação de material particulado, que eu vou comentar com vocês sobre o que significa isso, né, para quem não é da área, para quem não conhece o termo, para quem nunca ouviu falar, mas, ao mesmo tempo, também, né, a gente vai sempre tentar fazer conexões com outros trabalhos né, ao redor do mundo, né, trabalhos que inspiraram ou trabalhos que têm, de alguma maneira, alguma correlação com o que a gente está estudando. Esse trabalho ele vai ser desenvolvido, né, em ambientes escolares. A justificativa porque eu sou professor, né, eu trabalho no ensino médio, sou professor de ensino médio, estou aqui no doutorado, né, no momento, mas esse é o meu público-alvo, né, as crianças. Também há uma justificativa para isso, né, o meu público-alvo ser as crianças, isso tudo aí a gente vai desenvolver aqui, né. Então, enfim, primeiro passo acho que é entender isso, né, quando a gente fala de trabalho voltado para o meio ambiente, você pode ter, né, diversas possibilidades de estudar, né, fazer uma avaliação, né, desse meio ambiente. No meu caso aqui, é o material particulado, que, como já, né, diz aí na definição, basicamente, né, é definido como uma mistura complexa de componentes sólidos e líquidos, né, que vão variar substancialmente na composição e no tamanho, e que também vão depender das fontes de emissões, né, de fontes antropológicas, fontes né, naturais também. E eu queria começar falando um pouquinho dessa questão das fontes, né, para a gente entender como que esse material particulado ele é influenciado pelas fontes, porque a gente vai, né, em certo momento, precisar diferenciar a origem daquilo que a gente está estudando no material particulado, ou seja, nós vamos fazer uma análise química e um dos objetivos é justamente tentar entender qual é a origem daquele elemento químico que a gente vai encontrar na nossa amostra. E aí nós podemos, né, perceber, por exemplo, que há diversas fontes que contribuem para, né, o material particulado, como, por exemplo, o spray marinho, que aparece aqui logo na primeira imagem, né? Ou seja, a gente está falando da maresia, né? Existem contribuições do solo, em situações, por exemplo, um pouco mais drásticas, como, né, tempestades de areia, que a gente não vê aqui no Brasil, mas vê, né, com mais frequência em alguns países lá da Ásia. Erupções vulcânicas, que mais uma vez a gente não vê aqui no Brasil, né? Todos esses são elementos de fontes que a gente chama de fontes naturais, que contribuem para, né, a formação desse material particulado. Agora, claro, né, a gente também sabe que existem contribuições do ser humano, da atividade humana, né, ou seja, a gente tem aí cada vez mais um crescente, né, parque industrial se desenvolvendo ao nosso redor, até mesmo a frota veicular também é crescente, então há uma preocupação também, né, da contribuição do ser humano, da atividade do ser humano para esse material particulado.
E às vezes surge, né, aquela dúvida assim, né, como eu expliquei há pouco, da onde vem aquilo que a gente encontrou? Por exemplo, se a gente falar de elementos como o cloro, né, o sódio, isso tudo está presente no aerossol marinho, né, no spray marinho, como a gente diz. Mas não é tão simples, porque aquilo que você detectar, como, né, cloro, pode vir tanto de uma fonte natural como essa, ou seja, situações que você esteja fazendo a coleta próxima do mar, né, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, onde nós estamos, é possível que eu encontre cloro e eu tenho que entender que isso pode ser uma contribuição do spray marinho. Porém, nós já fizemos trabalhos em que a gente percebeu, né, como a gente está vendo aí, que numa residência, onde a gente fez uma coleta interna, né, a pessoa falou para a gente que usava cloro para poder limpar o chão todos os dias. E a gente identificou cloro ali, só que numa contagem que a gente achou um pouquinho atípica, né? Então, você pode falar, pô, né, tentar conversar com a pessoa, entender aquele ambiente para poder ver se, né, o elemento que você encontrou tem uma origem antropogênica ou natural, como é o caso aqui, né? O spray marinho seria natural, já o uso do cloro para limpeza traria uma contribuição particulada que seria de origem da atividade humana, né? Outros exemplos, como eu estava colocando aqui, por exemplo, no Brasil a gente não tem, né, erupções vulcânicas, mas vocês devem lembrar que em 2011, né, uma erupção de um vulcão no Chile causou transtornos em Bariloche, na Argentina, né? Então, olha a imagem aí, como que ficou, né? Como ficaram as ruas com material vulcânico. E o vulcão, né? A gente sabe que tem enxofre, por exemplo, nesse material. Então, se fosse feito, por exemplo, uma análise logo após uma situação dessa, é possível que você encontre enxofre. Agora, esse enxofre pode ser de uma situação como essa, né? De uma fonte natural, que é uma erupção vulcânica, como pode vir também da atividade industrial. Né, um exemplo até mais recente que nós vimos agora aqui no Brasil, né, foi uma reportagem que associou o céu avermelhado, se não me engano foi na região de Minas Gerais, com a erupção, né, das cinzas vulcânicas lá de Tonga, né, um episódio bem recente que aconteceu, e essa é uma matéria que foi divulgada de algo que aconteceu acho que semana passada. Então, enfim, é importante a gente entender que há sempre essa contribuição, tanto, né, de fontes naturais, quanto de fontes antropogênicas. Aqui uma notícia, né, que talvez também impacte aí no nosso estudo, é a questão da utilização do chumbo como elemento na produção de gasolina. Né? Isso já se sabe desde a década de 70, que assim, quase toda a gasolina produzida no mundo continha chumbo, e a gente sabe do impacto disso no meio ambiente, a gente acabou de ver aí o trabalho do Gabriel, né, falando desse elemento, a gente sabe que isso é nocivo à saúde. E, no caso, né, a gente vem, né, a própria indústria, né, todo esse conhecimento que a gente vai desenvolvendo, traz respostas para a gente, e essa é uma delas. Né? Ou seja, a gente está tentando entrar numa era, né, estamos começando a entrar agora numa era em que a gente está eliminando, né, a utilização de chumbo aí na composição da gasolina. Então, enfim, essa é uma primeira chamada para a gente entender um pouquinho da composição desse material particulado e como tudo, né, tudo quanto é tipo de atividade influencia nessa composição. Né? Então, uma questão é essa: o que tem ali presente no meu material particulado? Isso é importante para a gente entender as origens das fontes. Um segundo detalhe que é muito importante é a questão do diâmetro, ou seja, do tamanho desse particulado. O particulado ele tem, né, diâmetros aerodinâmicos, que é o que a gente chama, né, de diversas escalas. Né? Então, a gente faz aqui uma espécie de uma classificação pelo tamanho dele, ou seja, a gente chama de material particulado 10, MP10, todo material particulado que tem diâmetro entre 2,5 e 10 micrômetros de tamanho. Já o que a gente chama de MP2,5 é todo material particulado, então, que está abaixo de 2,5 micrômetros de diâmetro. Acima disso, né, você não precisa classificar como MP10, mas qual é a diferença aqui para a gente? Por que é importante definir isso? Porque o material particulado, por exemplo, acima de 10, ele geralmente é filtrado já na entrada das nossas fosas nasais, né? Agora, abaixo disso, é comum chegar, né, entre 2,5 e 10, que é o que a gente chama de inalável, e por isso esse termo inalável, ele vai chegar, por exemplo, nas nossas fossas nasais, nas traqueias, e isso pode causar na gente, basicamente, né, uma irritação, né, ou deixar a garganta seca, ou inflamada, algo nesse sentido. Agora, esse é nocivo? É. Porém, o mais importante, né, os estudos se concentram mais, inclusive, no material particulado que a gente chama de MP2,5, né, de abaixo de 2,5 micrômetros. Por quê? Porque esse é o particulado que consegue chegar aos nossos, né, pulmões e aos véolos pulmonares e, assim, realizar trocas, entrar literalmente na nossa corrente sanguínea. E, né, é como eu falei ainda há pouco no link com o trabalho do Gabriel. Né, se chegou no nosso organismo, vai estar lá chegando nas nossas células e por aí vai. Ou seja,
esse diâmetro de particulado, né, ele é mais importante no nosso estudo, em diversos outros estão sendo feitos, justamente porque, né, é ele que vai chegar de fato no nosso organismo, né, por isso que ele é tão importante dentro dos nossos estudos. Então, daí você entende agora, né, por que essa questão do diâmetro do particulado também é importante dentro da nossa pesquisa. Então, são 2 pontos aqui que eu já toquei, né, a questão da composição e do tamanho, né. Agora, a gente vai entrar agora realmente assim, no porquê que a gente trabalha com crianças, né? Como eu falei, eu trabalho em escolas, e as crianças, nesse aspecto da saúde, né, ela constitui um público que ainda tem seus órgãos em formação. E por terem seus órgãos em formação, elas acabam sendo mais, né, sensíveis a essa poluição, né? Logo, uma criança, né, até por questão da sua natureza, ela tem muito mais volume de ar passando pelo seu pulmão do que o ser humano adulto, tendo em vista que ela realmente realiza mais atividades físicas do que os adultos, né? Então, essa carga de volume de ar que passa pelo pulmão dela é maior do que a nossa na fase adulta. Então, isso acaba, né, sendo mais prejudicial para elas nessa fase da vida do que já na fase adulta. E existem algumas pesquisas, né, como essa que eu trouxe aqui para vocês, de 2019, que, na realidade, é já uma revisão, né, de diversos trabalhos que voltaram, né, suas atenções nesse sentido, em que a gente está tentando associar, né, o crescente número de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, com, né, a exposição das crianças ao material particulado. Ou seja, hoje a gente ainda não entende exatamente o que tem causado, né, esses distúrbios de atenção, né? Ou seja, déficit de atenção, TDAH, quem é professor e trabalha com ensino, né, ensino médio, ensino básico, já deve ter percebido que ano após ano você tem um número cada vez maior, né, de crianças que são diagnosticadas com esse tipo de distúrbio. Então, uma das linhas de pesquisa, né, não estou dizendo que isso acontece, mas uma das linhas de pesquisa tentam fazer associação, né, desses distúrbios com com a exposição das crianças ao poluente que a gente chama de material particulado. Então, esse é um dos nossos objetivos, né? E você vê que é um trabalho que também, né, está buscando fazer algo nesse sentido. Porém, grande parte dos trabalhos que a gente encontra, ele faz apenas o que a gente chama de uma medida de uma concentração, ou seja, eu quero ver nessa separação de MP10 e MP2,5, qual é a quantidade, né, que eu vou encontrar desse material particulado na atmosfera e tentar fazer a correlação dessa quantidade de material particulado que ele encontra na atmosfera com a quantidade de alunos que você vê ali, né, desenvolvendo essa anomalia. Então, é para a gente aqui importante, sim, entender esse fator, né, da quantidade de MP e separar eles. Tem aparelhos que fazem essa separação, essa contagem, né, de MP2,5 e MP10. Mas tão importante quanto isso é você entender quais são os elementos químicos que estão presentes nesse material particulado, né? Como a gente está vendo, as pesquisas vão se desenvolvendo e cada vez mais eles falam, olha, é importante a gente saber qual elemento químico está ali dentro, porque como o Gabriel acabou de mostrar um estudo, é isso que eles vão precisar como resposta. Ou seja, já tem também, né, diversos trabalhos, como esse que eu estou trazendo aqui para vocês, que fazem essa análise, e aqui foi uma análise, na verdade, né, baseada numa amostra de sangue de crianças, onde eles estão fazendo isso, né? Estão analisando a presença tanto de chumbo quanto de manganês, né? E, de alguma maneira, né, a gente está avaliando se isso aí, né, afeta a inteligência. Esse é um outro trabalho, né, que a gente descobriu, né, que está próximo aqui da nossa pesquisa. Então, tendo em vista que a gente quer, né, fazer essa análise dos elementos e também pensar na separação do particulado através do seu tamanho, aqui entra, né, em cheio com o nosso trabalho, ou seja, a gente consegue aplicar a fluorescência de raio-x para fazer análise, né, do material particulado e conseguir determinar quais são os elementos químicos presentes ali, como a gente também vai conseguir fazer análise pelo tamanho. Por quê? Porque a gente tem esse equipamento, que eu já estou projetando aqui para vocês, que é o que a gente chama de impactador em cascata, né, da marca Pixel, que é um equipamento cedido pelo professor Joaquim, ou seja, mais uma parceria que a gente faz, né, no laboratório a gente tem muito disso, de fazer parcerias. O professor Joaquim, né, ele trabalha no Instituto Politécnico, na UERJ, lá de Nova Friburgo, se eu não me engano, e ele, né, forneceu esse equipamento para a gente, tendo em vista que, né, a gente tinha esse objetivo de avaliar o material particulado. Então, nessa parceria, a gente conseguiu essa ferramenta que é fundamental para o nosso trabalho. Por que ela é fundamental? Porque isso que vocês estão vendo aqui, nesses anéis, esses discos, eles são responsáveis por conseguir, né, separar o material particulado por diâmetro aerodinâmico. Ou seja, cada filtro desse, conforme vocês vão ver aqui nessa tabelinha aqui do lado direito, corresponde a um diâmetro de material particulado. Então,
né, eu consigo avaliar filtro a filtro, sabendo o que eu tenho ali naquele filtro, ou seja, qual o tamanho de particulado presente naquele filtro. E o que ele faz para poder conseguir selecionar isso? Como vocês estão vendo aqui nesse esquema, né, a gente vai associar esse impactador a uma bomba de vácuo, ou seja, ele vai, né, puxar o ar. A gente controla para que fique aí numa vazão de 1 litro por minuto, é a especificação desse impactador. E na passagem, então, de ar por esse primeiro filtro, né, por esse primeiro disco, as partículas mais pesadas, né, pela dificuldade de fazer curva, uma questão de inércia, ela vai impactar, por isso o nome impactador, né, ele vai impactar no filtro. Esse filtro ele não deixa, né, esse particulado atravessá-lo, é um filtro, né, que vai, por isso impactador, né, o particulado vai bater ali e vai aderir. Né, em alguns casos é sugerido até que a gente passe um material como uma vaselina, bem fininha, para justamente ajudar nesse processo de adesão. Agora, as partículas mais finas, né, as de menor diâmetro, elas vão conseguir fazer a curva, né, e ir para o próximo estágio. Só que olha aqui na imagem de cima, né, você tem um diâmetro para o particulado passar num filtro, e ele vai reduzindo. Aqui eu peguei o primeiro e o último para vocês verem a diferença. E, né, para quem é físico está na área, né, e devido a um conceito, né, de equação de continuidade, se você reduz a área aí, você aumenta a velocidade obrigatoriamente das partículas a passar por esse funil. E não, então, no próximo estágio, as partículas vão passar com mais velocidade, e com isso elas vão, né, ao ganhar mais velocidade, também ter mais dificuldade de fazer a curva, e vão acabar impactando, né, aquelas mais pesadas, novamente, vão impactar no próximo estágio. Então, assim, a gente vai estágio a estágio, selecionando as partículas mais pesadas, da mais pesada para a mais fina, né? Então, aqui nos primeiros estágios, né, aqui embaixo, por exemplo, nessa tabela, nesses primeiros aqui, do 1 ao 10, você teria o que nós classificamos como material particulado 2,5, como eu disse, abaixo de 2,5 micrômetros. Já quando eu analiso acima do estágio 10, eu sei que eu estou avaliando, né, aquilo que a gente classifica como material particulado número 10. Aqui eu trago para vocês, então, o filtro, um resultado de uma amostragem que a gente fez lá no nosso laboratório, já nos primeiros testes, né, quando a gente pegou esse material. Então, esse é o filtro que vocês estão vendo, né, esse é o resultado que nós tivemos quando a gente fez essa coleta no nosso laboratório. Repare que aqui eu coloquei o diâmetro, né, para vocês terem uma ideia, ou seja, se eu fizer uma análise do 7, eu sei que eu estou ali trabalhando com MP10. Se eu fizer aqui uma análise do 1 ao 4, né, eu sei que eu estou trabalhando com MP2,5. E aqui eu fiz uma fotografia de forma ampliada para você ver como que fica, né, o material particulado quando ele impacta nesse filtro. E o objeto de curiosidade aqui é que a gente encontrou um artigo do ano passado, na Alemanha, em que ele também estava utilizando um impactador em cascata, e nesse projeto ele colocou justamente, né, essa questão de como ficou o filtro, né? Ele mostra aqui, né, diferentes figuras para diferentes filtros que ele utilizou. Aqui a gente também encontrou algumas diferenças, mas acho que o mais parecido aqui foi esse que, né, casa direitinho com o 12 lá do trabalho desenvolvido lá na Alemanha. Daí, né, qual seria então nossa próxima etapa? Pegar esse filtro e fazer a análise por fluorescência, né, que é uma técnica que a gente já conversou aí nos outros dias, a Francis, o Gabriel, logo na terça-feira, né, e qual é o objetivo? Então, por fluorescência, ou seja, a gente vai basicamente expor esse material, né, nos nossos espectrômetros, e a gente espera que, né, nessa emissão de raio-x da nossa fonte, né, que ela faça a excitação do material particulado que está ali no filtro, e por fluorescência a gente vai identificar os elementos que estão ali presentes. Para isso, ali no laboratório, nós temos alguns equipamentos onde é possível fazer essa análise. O Artax, né, que ele é portátil, pode ser transportável, a gente tem lá no laboratório, inclusive a análise que eu fiz foi utilizando o Artax, que a gente está nesse projeto desde 2019. O Tornado, que chegou ali também em 2019, um grande diferencial dele, pelo menos aqui para a minha pesquisa, em relação ao Artax, é que o Tornado é capaz de fazer vácuo. Repare que ele tem essa câmera, né, ele fecha, liga uma bomba de vácuo, ele consegue fazer análise sem a presença de ar ali dentro, né? O Artax não seria possível fazer isso. E o TX, né, a gente chama de TXRF, né, o Picofox, que é um equipamento capaz de fazer análise por reflexão total. Também foi uma técnica, né, desenvolvida lá na terça-feira, na aula de terça-feira. Inclusive, esse, né, TXRF, ele chegou no nosso laboratório no ano passado. E isso, inclusive, começou a mudar também a nossa forma de enxergar esse trabalho. A gente passou a pensar, por que não utilizar o TXRF, que é um equipamento muito mais sensível?
Ele é capaz, né, de fazer análise, né, de partes por bilhão. Né? Ele é muito mais sensível do que o Artax. E aí, né, como nós vimos, na hora que a gente começou a pesquisa, esse trabalho do ano passado, repare que interessante, né? Ele é um trabalho que vai falar justamente da utilização desse mesmo equipamento, que ele é um equipamento alemão, da Bruker, só que está sendo desenvolvido lá na Alemanha. E ano passado surgiu esse trabalho, que para a gente foi, né, bastante interessante, porque a gente estava tentando entender como pegar, né, a amostra que está no filtro e levar para o interior desse equipamento. Por que isso? Porque ele precisa, né, de um material refletor, né, ou seja, esse equipamento vem com um suporte para nossas amostras, que são refletores, e no caso a gente teria que colocar, né, o nosso material particulado nesse suporte. Então, esse trabalho, o que ele trouxe de informação interessante para a gente? Né? Primeiro que ele chamou atenção para um detalhe que eu já tinha observado, ou seja, quando a gente pega alguns trabalhos que analisam material particulado, a análise dos elementos químicos ela é feita utilizando uma outra técnica, um outro equipamento, né? Uma espectrometria de massa de plasma acoplado indutivamente, ou seja, a sigla, né, para facilitar, ele utiliza a técnica do ICP-MS, que é uma técnica diferente da que a gente usa lá no laboratório. Então, grande parte dos trabalhos desenvolvidos utilizam essa técnica. E no nosso laboratório, a gente queria justamente utilizar a fluorescência de raio-x para fazer essa mesma análise. Isso foi o que ano passado eles divulgaram, ou seja, ele utilizou o mesmo equipamento que a gente tem lá no laboratório e combinou justamente o que a gente queria, né, que era pegar esse equipamento de reflexão total, pegar, né, o material particulado através de um impactador e fazer essa análise em poucas horas, porque no caso, né, do ICP-MS, você vai pegar o impactador e vai levar lá para onde você quer coletar, né, fazer a sua análise. Então, eu pego o impactador e levo para uma região. Peguei os filtros, agora eu vou ter que levar para o laboratório onde eu tenho esse equipamento do ICP-MS. No nosso caso, como a gente tem o S2 Picofox, ele é um equipamento que é portátil. A gente está falando de um equipamento que pesa 40 quilos, apenas 40 quilos. Então, ele é muito fácil de ser transportado. E o tamanho dele é algo do tamanho comparável a uma impressora dessas a laser, né? Ou seja, dimensões aí de 40 por 50, 60 centímetros, ou seja, ele é bem compacto, leva ele em qualquer veículo, né? Então, essa é uma vantagem que a gente observou, né, que a gente conhece, que a gente sabe do nosso equipamento, e que a gente pode fazer uso disso aí se a gente precisar fazer análise, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto em qualquer outro lugar. Então, essa é uma vantagem, né, que o artigo destacou e que a gente realmente já vinha observado e que a gente vai tentar também continuar dentro do nosso trabalho. Bom, então, o que a gente pegou? A gente pegou esse material particulado, levou para, né, o Artax, no caso, e nosso objetivo é, então, estudar, né, os elementos químicos presentes nesse material. Para poder lembrar, né, o que a Francis colocou na terça-feira, né, ou seja, se eu tiver aqui no meu material particulado elementos como titânio, manganês, cobre, bromo, a minha fonte, né, vai citar esses elementos presentes na amostra, eles vão produzir, né, a fluorescência, ou seja, eu vou conseguir, através da minha fonte de raio-x, retirar um elétron de uma camada mais interna desse elemento químico, vai gerar a vacância, daí no salto, né, de um elétron de uma camada superior para essa, vai surgir então, né, o que a gente chama de raio-x característico, ou seja, fluorescência. E aí eu vou conseguir, né, no computador um gráfico desse tipo que vocês estão vendo aqui do lado direito, onde a partir dos valores de energia, né, de cada elemento, eu consigo identificar qual é o elemento, qual é a contagem de fótons, e assim eu consigo identificar quais são os elementos presentes na minha amostra. Esse aqui é um espectro, então, que eu trouxe do laboratório. Ou seja, a gente fez um teste no laboratório em 2019, colocamos lá um impactador, né, coletamos o filtro e levamos para o Artax. E o primeiro resultado que a gente encontrou foi esse gráfico. Aí eu quero chamar a atenção de vocês, até para poder vocês entenderem um pouquinho de como é realmente esse processo de análise, né? Se a gente olhar para esse gráfico, né, como eu disse, a gente está sempre procurando o quê? A gente está procurando esses picos, né? Esses picos que vocês estão vendo aqui. Isso são os elementos, né? Isso é a produção de raio-x característico, né? Aí eu vou identificar como, né? Vou olhar aqui o valor de energia e vou falar, olha, é ferro, é zinco, né? Só que o que chama logo a atenção aqui nessa primeira amostra é esse pico gigante que a gente encontrou aqui, né? Ou seja, uma contagem muito alta na energia de 2,62 kevs, né? E aí, se a gente consultar aquela tabelinha, que também foi mostrada na terça-feira, a gente tem aqui cada elemento químico e no canto superior o valor da energia, né? Do K-alfa, do K-beta ou da linha L, né? Se for o caso. E aí, olhando aquele 2,62, vocês vão reparar aqui no elemento cloro que a emissão de linha K dele, que é a mais provável de acontecer, ou seja, é a mais, né, probabilisticamente é a que mais acontece,
você vê ali que o K-alfa do cloro vale 2,62. Ou seja, isso que nós estamos observando no gráfico é a emissão de cloro, né? Tem cloro ali. Mas a gente falou assim, poxa, mas tanto cloro assim? Eu fiz essa análise no laboratório, né? Tudo bem que a gente está, como eu falei, numa região costeira, mas chamou muita atenção nossa. Então, qual foi a nossa proposta? A nossa proposta foi tirar, né, a análise do material particulado e fazer uma análise no que a gente chama de filtro branco, né? Ou seja, um filtro em branco, sem nenhum tipo de análise, né? Sem nenhum tipo de material ali. Então, quando a gente pegou, né, o filtro em branco e colocou no Artax, o que chamou a nossa atenção foi justamente que o cloro continuava presente. Repare que aqueles outros picos não aparecem mais, né? Isso aqui é o background, ou seja, você não vê nenhum outro pico aqui em destaque, como a gente via no anterior. Mas o cloro estava lá presente. Por que disso? Porque o filtro que a gente estava utilizando, né, era um filtro de PVC, que contém cloro na sua fabricação. Ou seja, a conclusão é que a gente não pode utilizar esse material nessa pesquisa, né? Porque ele vai, obviamente, né, atrapalhar na minha análise de dados. Agora, antes de dar continuidade, né, então, o primeiro detalhe é esse, né, você entender o equipamento, né, e o material que você está utilizando. Eu quero chamar a atenção para esse finalzinho aqui, né, porque com certeza deve ter chamado a atenção de alguns aí. Repare que eu tenho aqui um pico mais fino e o outro aqui um pouco mais largo, né? O que é isso que apareceu tanto antes quanto, né, nesse primeiro momento? Lembrem que quando a gente trabalha, né, dentro da interação do raio-x com a matéria, ou seja, quando o nosso equipamento emite, né, a fonte de raio-x em direção à nossa amostra, você tem no processo de interação do raio-x com a amostra algumas possibilidades. O que a gente quer, que a gente deseja, é a produção de fluorescência, ou seja, é que ocorra excitação, que o elétron saia, que nessa transição surja a fluorescência para identificar qual é o elemento, o raio-x característico daquele elemento. Porém, não estão descartadas, né, os outros processos de interação, que são os espalhamentos. O espalhamento incoerente, ou também conhecido como espalhamento Thomson, ou o espalhamento Rayleigh, também conhecido como espalhamento coerente. O que é isso, né? Do que a gente está falando aqui? Basicamente, o raio-x que vem da fonte, né, a radiação incidente, ao interagir com esse material, ele pode sofrer, não interagir e sim espalhar, né? Ou seja, ele pode espalhar perdendo energia, e se ele perder energia, a gente vai chamar isso de espalhamento incoerente, ou o raio-x que vem da minha fonte pode espalhar sem perda de energia. Daí, sem perda de energia, seria o espalhamento coerente. Então, eu preciso saber qual é a fonte que eu tenho no meu espectrômetro. No caso ali, como eu estava trabalhando com Artax, a fonte que tem ali é uma fonte de molibdênio. Então, se no processo de interação do raio-x que vem da minha fonte com o material, ele vai sofrer um espalhamento, o que eu espero, então, é que nos detectores cheguem a esse valor de energia de 17,5, vamos colocar assim, mais ou menos. E realmente é o que vocês vão observar aqui. Repare que o pico que a gente está observando é um pico que está ali em 17,5, mais ou menos. Ou seja, o que vocês estão vendo é o elemento molibdênio. Mas o que você pode entender é que isso não está presente na minha amostra. Isso é resultado, né, do espalhamento vindo da fonte do espectrômetro com minha amostra, mas não é algo que está presente naquele material particulado. Ou seja, nesse finalzinho aqui do nosso espectro, vocês têm sempre que lembrar que pode aparecer, vai aparecer, né, a contribuição para o espalhamento Compton e para o espalhamento Rayleigh. Ou seja, esse primeiro pico aqui com 17,5 é o espalhamento Rayleigh, e esse aqui que é um pouco mais largo, ele é um pouco mais largo justamente porque o espalhamento Compton é perda de energia, né? Então vai vir um pouco antes, ou seja, com uma energia um pouco menor, porém mais largo porque essa perda de energia vai depender do ângulo de espalhamento. Então, dependendo do ângulo, você pode ter diferentes valores, né, na hora de perder energia. Então, por isso que ele é um pouco mais largo. Então, eu queria chamar a atenção sempre disso, né? Ou seja, toda análise que você fizer, você vai ver esse finalzinho aqui, o espalhamento Compton e o espalhamento Rayleigh. Então, o que nós fizemos, voltando ao nosso estudo, né? A gente substituiu o filtro de PVC por um filtro de acetato de celulose. Substituindo, olha o espectro que a gente encontra. Fizemos a análise do branco, ok? De novo, aqui, branco, sem nada no filtro. E tá tudo aqui, sem nenhum pico. Aí você pode falar assim, pô, mas eu estou vendo um pico ali. Ok. Porém, quando você faz a análise, você vê que é o argônio. Para quem não sabe, né, na atmosfera tem argônio em 1%. Como tem argônio em 1%, e eu fiz essa análise utilizando o Artax, aquele equipamento que eu falei que é feito no ar, da onde está vindo esse argônio? Na verdade, ele está vindo, né, da interação do raio-x com o ar ao redor da minha amostra.
Então, né, a minha fonte citou o argônio aqui, esse argônio produziu a fluorescência e o meu detector falou, olha, chegou o argônio. Eu é que tenho que interpretar de onde veio o argônio. Como o argônio, né, é gasoso, então ele não está no meu material particulado, ele não está no meu filtro, né? Ele está no ar ao redor do meu filtro. Então tem que fazer essa interpretação. Isso aqui para a gente não é um problema. Se eu, ao invés de utilizar o Artax, tivesse utilizado o Tornado e feito vácuo, como eu falei que é capaz de fazer, com certeza a gente iria eliminar esse pico de argônio, mas como eu disse, ele não me atrapalha muito, basta eu entender, né, a função do que eu estou enxergando ali. Então, por fim, para finalizar, né, esse é um trabalho, como eu falei, que vem sendo desenvolvido desde 2019. O primeiro protótipo dele, né, foi fazer uma coleta de material particulado na petroquímica que tem aqui em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os resultados que nós encontramos, né, na parceria feita aí com o Vinícius, que é um aluno da graduação, deu origem, né, a um trabalho que a gente colocou no INAC no ano passado. E, inclusive, né, esse mesmo trabalho também já foi, né, disponibilizado para uma revista para virar uma publicação. Então, enfim, a gente está aí em algumas etapas ainda. A pandemia atrapalhou bastante, porque, como eu disse, é um trabalho que a gente precisava desenvolver nas escolas. As escolas estão fechadas aqui no Rio de Janeiro, né? Então, enfim, em todos os percalços, a gente está caminhando aí e pensando cada vez mais na pesquisa. Então, quem, né, tiver aí interesse, quiser participar, porque eu não falei aqui no início, né, mas a própria questão ali do TDA e TDAH, que a gente pensou em fazer essa mesma, né, correlação, eu como físico, né, como o Gabriel colocou no início, como físico, tenho minhas limitações. Né? Eu fui pesquisar e apenas pessoas que são formadas na área de psicologia é que podem fazer essa avaliação, né, se o aluno tem TDA ou TDAH. Né? Então, não é tão simples. Né? Às vezes a gente quer chegar num lugar, mas existem algumas questões técnicas que podem limitar esse nosso alcance. Daí a importância, né, que a gente tem aqui, né, que a gente traz, de se fazer parcerias. Né? A gente está sempre aberto a isso. Acho que essa é uma das principais mensagens também que a gente quer deixar aqui. Então, agradeço a todos aí. Bom, gente, então, dando continuidade das coisas que a gente desenvolve no nosso laboratório, eu sou de outra área, né? Os meninos falaram das suas áreas de pesquisa, e eu e Francis, a gente desenvolve o nosso doutorado na área de arqueometria. E o que eu separei hoje para dividir com vocês são os trabalhos que envolvem a espectroscopia Raman, que é um equipamento que a gente tem lá no laboratório. E eu acho que eu já até mencionei um pouquinho ontem sobre a ampla aplicabilidade que a espectroscopia Raman tem em diversas áreas de pesquisa. Então, na química, para controle e monitoramento de reações químicas, na indústria farmacêutica, para análise de ativos, recipientes, para verificar se algum medicamento está adulterado, né? Em ciências forenses, para análise de drogas, explosivos, e também existem alguns equipamentos Raman que são portáteis, né? Então você pode levar para fazer a sua medida em campo. E nesse caso, na ciência forense, é extremamente interessante, por ser justamente uma técnica que não exige um contato, é não destrutiva, né? Bom, em medicina, tem muitos trabalhos que relacionam diagnósticos de células cancerígenas, né, que são estudados a partir da espectroscopia Raman. Física do estado sólido para análise de cristalinos, né, estruturas cristalinas. Ciências de materiais, nanotecnologia, semicondutores, né? Bom, mineralogia e arqueometria. São muitas áreas, aqui são só algumas para exemplificar. Então, o que eu trouxe hoje é um pouquinho assim do que é desenvolvido com a espectroscopia Raman. Eu escolhi esse trabalho para falar primeiro, não é um trabalho do nosso grupo, mas é um trabalho que é bastante interessante nessa área de arqueometria. Esse grupo ele desenvolveu um trabalho sobre o amarelo das pinturas de Van Gogh. E esse trabalho foi um trabalho bastante extenso e ele se dividiu assim em 5 publicações diferentes. O primeiro artigo foi publicado em 2011 e o último artigo foi publicado em 2014. Então foi um trabalho assim longo e bastante complexo até. E o que eu trouxe para falar para vocês um pouquinho é do artigo número 2, que é quando esse grupo analisa as amostras mesmo do amarelo que Van Gogh utilizava nas suas pinturas. E por que esse trabalho é tão interessante?
é porque o amarelo que Van Gogh utilizou nos seus quadros está sofrendo uma degradação, ele está se tornando marrom. E isso, assim, chama muita atenção, porque, né, uma das características principais dos quadros de Van Gogh é justamente o colorido, né, as cores vivas. E aí, esse grupo escolheu esse quadro, que ele tem uma chamada no artigo como painel A, por isso que eu botei aqui também, que é o Vista de Arles com Lírios, quando Van Gogh morava em Arles, né, que é uma cidade no sul da França, ele pintou esse quadro. E esse quadro, tanto o outro, eles fazem parte do Museu de Van Gogh em Amsterdã. O outro quadro é esse, que é o painel B, que eles usam essa nomenclatura no artigo, que é o Margem do Sena. Vocês observem que são duas telas assim que tem muito amarelo. Na arqueometria, na verdade, o que se faz é o uso de um conjunto de técnicas, porque cada técnica ela prioriza em uma região de análise, né? Então, o Raman não foi a única técnica utilizada nesse estudo. Eles utilizaram várias, mas o Raman e o resultado que é obtido a partir da espectroscopia Raman é crucial, né? Para se entender o que está acontecendo ali em termos de reação química e para auxiliar nesse processo investigativo, porque é isso que o grupo faz, né? Então, aqui no painel A, a gente tem uma amostra daquele primeiro quadro, aonde vocês conseguem ver que tem uma região mais escura e um amarelo mais vivo. Então, eles obtiveram um espectro Raman na parte que já está marrom, ou seja, seria uma parte já degradada, e na parte onde tem o amarelo vivo. E no quadro B, a mesma coisa, onde a gente já possui um escurecimento da cor. Isso aqui são amostras estratigráficas, né? Você pega a sua amostra e você vira assim, você consegue ver as camadas, né, dos pigmentos. Na parte onde o pigmento ainda não está degradado, as medidas com a espectroscopia Raman elas foram vistas com mais nitidez, enquanto na região degradada os autores eles relatam que teve uma contribuição grande de fluorescência, então foi um pouco mais difícil com a técnica de espectroscopia Raman, mas o resultado obtido foi que Van Gogh ele utiliza dois tipos de cromo, de amarelo de cromo, né? Um é do tipo puro e o outro está misturado, que é o que torna uma cor um pouco mais clara. E isso foi uma característica nos quadros de Van Gogh, as cores elas estarem muito vivas. O resultado desse trabalho super extenso é que eles descobriram, inclusive nesse artigo número 2, que o que acontece na degradação desse amarelo é uma redução do cromo. O amarelo de cromo é um cromo tipo 6, e aí ele reduz para um cromo tipo 3, e aí tem essa alteração cromática. E o mais legal nesse trabalho, assim, é que eles descobriram a associação da luz ultravioleta nisso. Então, o que acontece? Van Gogh, ele clareava os seus pigmentos com um pigmento branco. E eram compostos sulfurosos. Então, quando você tem a combinação de um composto sulfuroso junto com o amarelo de cromo, e aí a incidência da luz ultravioleta penetra até uma certa espessura nesse pigmento, que fornece a energia necessária para acontecer essa reação de redução do cromo. E era isso que faz a alteração cromática dessa cor. Então, depois desse trabalho, né, esse trabalho ganhou uma mídia muito grande. Hoje em dia, os museus mais modernos, inclusive, eles filtram a luz ultravioleta, né, justamente por saber que tem esses estudos científicos que comprovam aí a degradação dos pigmentos por conta da luz ultravioleta. Esse outro trabalho é um trabalho desenvolvido no nosso grupo, que também é dentro da área de arqueometria, que foi a caracterização de uma estatueta da Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É uma réplica, tá, dessa peça da original, né? E a história dessa estatueta é interessante porque ela pertence a uma igreja no Recreio, e a restauradora, né, responsável por fazer
as restaurações, conservações das peças, ela, quando pegou essa peça, ela chamou logo a atenção, porque ela viu características muito semelhantes ao que seria de uma peça do século XVII. Então, a primeira suposição dela era, será que é feito de terracota? E aí, numa primeira análise, ela viu que não poderia ser de terracota, e então trouxe para a gente fazer uma caracterização para entender quais seriam os elementos empregados nessa estatueta. E aí as técnicas que nós utilizamos foi microfluorescência de raio-x, difração de raio-x e a técnica de espectroscopia Raman também. Vendo, é uma associação de técnicas para fazer uma caracterização de peças desse tipo. Então, o que foi feito foi uma janela de prospecção, e aí a gente consegue ver a base de madeira. Tem a camada de preparação. Camada de preparação é uma camada que vem antes da aplicação do pigmento. E essa imagem à esquerda mostra justamente um fragmento que você consegue ver tanto a camada de preparação quanto o pigmento aplicado sobre a peça, né? O resultado de Raman, ele foi obtido desse mesmo fragmento, num ponto onde havia o pigmento, e na camada de preparação foram escolhidos 2 pontos, né? Uma região mais clara e um grão mais escuro nessa camada de preparação. E aí foi detectado no pigmento as bandas referentes ao terra de siena queimado, que é um pigmento utilizado desde a pré-história. E na camada de preparação foi encontrada a calcita e a caulinita. Mas, na verdade, a caulinita a gente sempre pode encontrar sempre junto, por ser da mesma família, né, da calcita. E também foi feita a difração de raio-x, porque quando você faz uma análise assim, organoléptica da amostra, você percebe 3 tons diferentes, né, umas cores diferentes, e aí foi feita uma raspagem em cada uma dessas regiões para saber a procedência desse material. Mas aí, na verdade, o que se tem é só mesmo uma alteração cromática ali, mas se trata do mesmo material, a difração mostrou isso, é a calcita. Então, nesse resultado, a gente pôde caracterizar tanto o material utilizado como camada de preparação, como também o pigmento utilizado nessa estatueta, né? O próximo trabalho é um trabalho que foi o mais recente nosso, recentemente submetido a uma revista, que também é de caracterização de pigmentos. Esse quadro ele foi adquirido por um colecionador em um leilão, e datado, e ele trouxe para a gente porque ele tinha uma suspeita se era do século XIX, se esse quadro já tinha sofrido algum tipo de restauração. E a gente fez as análises. Espera aí, deixa eu ver o nosso tempo aqui. Eu já estou quase acabando, gente. Não vou me exceder muito no horário, não. E aí a gente fez, a primeira análise nossa foi fazer uma radiografia. E aí, na radiografia, a gente vê essas regiões mais claras que dá uma resposta para a gente. Quando a gente vê essas regiões mais claras, significa que a gente tem um material de alta densidade aqui. E na região do rosto, a gente ainda consegue ver com maior nitidez, né? A gente faz, então, a nossa medida por fluorescência de raio-x. E fizemos na região dos pigmentos, da carnação, da túnica, do cabelo. E encontramos, a partir das nossas análises por XRF, chumbo em todos os espectros, que então indicam para a gente que a camada de preparação utilizada nesse quadro foi de fato branco de chumbo, que está de acordo ali com a imagem radiográfica que a gente obteve, né? Porque a gente vê assim, um material de alta densidade mesmo ali presente. E as linhas M do chumbo, elas são atenuadas pelos pigmentos mais superficiais, né? Indicando que o chumbo está presente na amostra, mas que provavelmente faz parte da camada mais interna, que seria a camada de preparação. E nas regiões iluminadas do cabelo, que a gente chama assim de área de luz, né? Onde você vê assim os detalhes, a gente, e também no rosto, né? Onde o artista prepara o tom da pele, a gente pôde detectar com uma maior intensidade as linhas M do chumbo. E aí, nessas regiões,
há um indicativo que o branco de chumbo ele foi misturado com o pigmento, ou ele foi assim feito pequenas pinceladas para dessa região de iluminação, porque o pigmento branco ele é muito utilizado ou para clarear o pigmento ou para fazer regiões iluminadas na tela. E também foi detectado nas regiões de carnação e no manto o mercúrio, que sugere aí o pigmento vermelho. Na espectroscopia Raman, a gente fez no pigmento preto do fundo do quadro. E aí a gente obteve o elemento químico fósforo e o cálcio como elementos chaves para esse pigmento. E ao fazer a análise por espectroscopia Raman, a gente detectou as bandas 1582 e 1320, que correspondem ao Bonnie Bleckner, que é um pigmento preto mesmo. Bom, como resultado desse trabalho, de uma forma resumida do que está aqui, a gente conseguiu fazer a caracterização dos pigmentos, a gente não conseguiu identificar regiões de restauro. A princípio, esse quadro não tem pontos nenhum de restauro, ele está 100% íntegro. A gente pode falar isso baseado nas medidas que a gente fez lá. E também dá para fazer uma datação indireta, porque o branco de chumbo ele foi utilizado até antes do século XIX e o vermilion ele foi descontinuado no século XIX. Então, ele sugere para a gente que esse quadro faz parte aí desse período, né? Até o final do século XIX, ele pode estar dentro desse tempo, desse período, por conta da datação desses pigmentos. Esse aqui é um outro trabalho que eu vou falar rapidamente, só uma pincelada, porque tem também espectroscopia Raman, está associado na detecção de células cancerígenas a partir da espectroscopia Raman. Isso eu separei assim, mais para mostrar como é que é uma técnica que pode ser usada assim, com diversos objetivos, né? Esse grupo da professora Jaqueline Soares, da UFMG, é um grupo também que tem o seu prestígio. Em 2018, eles ganharam o prêmio Mulheres na Ciência da L'Oréal, não com esse trabalho, mas com um trabalho de aprimoramento de hidroxiapatita, mas eu vi que eles fazem mesmo trabalho de estudo de células cancerígenas com espectroscopia Raman, inclusive câncer de mama também. E nesse trabalho eles mostram como o laser 1064 ele pode ajudar nesse processo de identificação de células cancerígenas, porque parece que esse laser, de um comprimento de onda mais alto do que o geralmente é utilizado, produz um efeito de fluorescência menor. E aí, quando a gente tem menor incidência de fluorescência na análise, a gente melhora a nitidez do nosso espectro, né? Melhora as bandas. E aqui ela mostra a região de análise interessante, onde essas bandas, elas representam as células, né, que eles querem ver. Então, essas bandas conseguem ver, por exemplo, lipídios, ácidos nucleicos, proteínas e outras biomoléculas, né? Não é da minha área, mas é um trabalho bastante interessante. Então, esse trabalho mostrou, é um projeto piloto, né, claro, porque assim, é bem fundamentado já Raman para detecção de células cancerígenas são com comprimento de onda mais baixo, então 532, 785, e o 1064 é a proposta desse grupo. E nesse trabalho eles conseguiram classificar amostras de próstata maligna e benigna com 96% de precisão. Então, assim, isso foi o que eu separei para mostrar hoje para vocês, não vou me alongar mais, porque eu sei que eu já consumi o nosso tempo. Alguma pergunta? Carlos? Oi. Sim. Pode. Raíssa, Oi. você acha que a longo prazo, particularmente as pinturas, vão se degradar e vão chegar ao fim? Eu acredito. Bom, Carlos, acredito que sim, porque tudo vai se degradando, né? E, inclusive, esse grupo que eu falei do primeiro trabalho,
eles têm assim um projeto ambicioso de tentar reverter essa degradação, apesar de um dos autores já ter mencionado isso e ter falado que é algo muito improvável. Mas, assim, eu acho que a parte desse estudo, né, tanto das reações químicas, processos biológicos, controle do ambiente, porque você vê um trabalho desse, e aí descobre a contribuição de tudo aquilo que acelera o processo de degradação. Então, se a gente descobre aquilo que acelera, a gente vai saber o que retarda, né? Sim, então, eu acredito que esses estudos contribuem para que a gente prolongue a vida desses artefatos, a vida de patrimônio histórico. Mas tudo está sujeito, né, à degradação. Sim. E o efeito da oxidação, que é terrível também. Sim, também. Isso. A oxidação é um processo, né, que degrada muito rapidamente, né? Isso. Aí, mas a oxidação já é algo assim mais conhecido, né? É mais amplamente divulgado também. Então, para a oxidação, apesar de ser algo que vai ocorrer, mas é algo que eu acho que as pessoas já estão muito mais atentas a isso, porque controle de umidade, isso já está bem fundamentado, né? Sim, sim. Eu gosto muito dessa parte, né, dessa área que você está pesquisando, porque eu acho que ninguém sabe. O professor Marcelino não sabe, o professor Joaquim não sabe. Eu fiz 2 anos de museologia na Unirio. Então, eu cheguei até a fazer estágio como né, um futuro museólogo. Aí eu passei para física. Então, me interessa muito, por exemplo, você mostrou um quadro do Van Gogh. É uma pena que um quadro desse, né, no futuro, chegue ao fim, né? Mas vocês, como pesquisadores, estão fazendo o possível para prolongar a vida né, dessas obras. Tá bom, Raíssa. Muito obrigado. Obrigado, Carlos, Obrigado. pelas perguntas, questões. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã, gente.